É muito bom nós estarmos juntos na presença de Deus. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus fala conosco pela palavra e nós, de coração aberto, atentos, vamos colhendo aquilo que Deus tem para dirigir-nos em cada passo que nós devemos dar, iluminados pela sua palavra. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis como a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo bíblico do Evangelho de São João. Então pega o seu caderno de anotações, a sua Bíblia e vamos começar o estudo de hoje com João capítulo 6, versículos de 16 a 21. Anota aí, João capítulo 6, versículos de 16 a 21. Leiamos o texto e depois meditemos em cada um dos versículos, escolhendo aquilo que Deus quer falar conosco. Ao anoitecer, os discípulos desceram para a beira-mar, entraram no barco e foram na direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado uns 5 quilômetros quando avistaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se do barco. E ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: "Sou eu, não tenhais medo." Eles queriam receber Jesus no barco, mas logo o barco atingiu a terra para onde estavam indo. Um texto que fala muito ao nosso coração. Jesus ele tinha se retirado para rezar para um lugar sozinho, porque a multidão queria fazê-lo rei, né? Não o rei que ele deveria exercer o reinado sobre Israel e sobre a humanidade inteira em nível espiritual, mas um rei que lutasse para libertá-los da escravidão, no sentido da opressão, na verdade, do Império Romano, que Israel estava sob o jugo desse império. Então Jesus se retirou. Então anoiteceu, os discípulos foram para a beira do mar, né, como nós estamos vendo aqui, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. A gente precisa perceber o movimento do Evangelho, que ele não é só uma letra, ele tem um sentido profundo. Jesus estava querendo fazer com que eles atravessassem para uma outra margem, num sentido espiritual, eles avançassem no conhecimento, na experiência. Ele queria revelar algo para eles, não é? Então eles entram no barco e começam a atravessar o mar na direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Então eles estavam sozinhos, sem a presença física de Jesus ali, naquela circunstância. Isso aí talvez já era um drama para eles, porque eles estavam acostumados àquela presença. Então eles entram no mar, não é? Eles vão entrar no barco para entrar no mar para mudar a direção. Que direção na nossa vida precisa ser mudada? Qual a direção que Deus quer dar a mim e a você nesse tempo, nesse dia que se chama hoje, onde nós estamos diante da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus? Então, soprava um vento forte e o mar estava agitado. Aqui o vento, isso aqui é tudo uma realidade, é um contexto real, físico, aconteceu. Mas nós precisamos compreender que sempre num caminho de mudança, numa travessia, nós vamos enfrentar vento forte, mar agitado, agitação. Sabendo que culturalmente também ali para eles o mar simbolizava algo ruim, de onde vinham coisas ruins. Até mesmo tinha mitos ali em relação a demônios, a serpentes marinhas, a perigos que o mar expressava para eles, ainda mais à noite, não é? Já era noite, por isso que o detalhe já estava escuro, já era difícil a visibilidade, não é? E Jesus não estava com eles, Jesus não tinha vindo
até eles. Então, todo um contexto que demanda aqui uma realidade um pouco assustadora. Então, sopra o vento, o mar estava agitado. Não sei se você já viveu momentos assim, momentos de travessia. Talvez você tenha vivido e não tenha percebido coisas importantes a serem colhidas desse momento de travessia, de vento forte, de mar agitado, que Deus queria fazer com que você ultrapassasse certa realidade, avançasse em outras situações. É assim que Ele trabalha. Os discípulos tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios quando avistaram Jesus andando sobre as águas, aproximando do barco, e ficaram com medo. Então, no imaginário deles, eles estão no mar. Vem algo sobre as águas na direção deles, eles não têm uma visibilidade ainda plena, os olhos deles não conseguem captar aquilo que realmente está acontecendo, mas o coração deles se enche de medo. Muitas vezes o medo, ele é uma defesa, outras vezes ele é muito nocivo. Por exemplo, uma pessoa que não sabe nadar, para ela ser protegida, ela tem medo de água, ela tem medo de lugares fundos, é uma proteção, a pessoa não vai morrer afogada, ela não sabe nadar, ela não vai entrar num rio, ela não vai entrar num mar agitado. E aqui o medo vem exatamente porque eles estavam vivendo essa realidade. Vento forte, mar agitado, estavam sem a presença de Jesus e vem alguém caminhando sobre as águas. Jesus, porém, lhes disse: sou eu. Sou eu. Essa palavra nos remete lá à sarça ardente. Qual é o nome que eu vou dizer para o faraó? Quando Moisés pergunta, né, ali, qual é o nome que eu vou dizer? Qual é o seu nome? Quem está mandando o povo sair do Egito? Eu sou aquele que sou. Sou eu sou. Então, Jesus está aqui querendo provocar no coração dos seus discípulos essa passagem de fé. Acreditarem em quem Ele é. Eu sou. E aí Ele vai dizer: não tenhais medo. Eu sou aquele que sou. Eu existo desde todo sempre. Eu estou em todos os lugares. Eu cuido de cada detalhe. Não tenha medo. E é exatamente isso que nós hoje precisamos colher já no nosso estudo, na nossa meditação. Se Ele é, nós não precisamos temer a nada. E se nós estamos com Ele, claro, eu citei aqui alguns temores protetivos, que nos protegem, mas nós não podemos ter medo. Medo do futuro, que gera ansiedade. A ansiedade vem por medo do futuro. Medo do demônio, medo das realidades finais anunciadas na Bíblia, medo de Deus. Não, sou eu, não tenhais medo. E essa palavra é repetida na Bíblia 365 vezes, exatamente para cada dia do ano. Todo dia que você acordar, você precisa ouvir da boca de Deus, da boca de Jesus: não tenhais medo, não tenhais medo. Então, o contexto exterior, vento, mar agitado, a decisão de remar, mas de não conseguir chegar no destino, a manifestação da presença de Deus, do Deus que diz: sou eu, não tenhais medo. Hoje Ele está dizendo para você que está passando por uma dificuldade, você que está enfrentando enfermidade, você que está passando por dificuldade financeira, não tenha medo, sou eu estou com você. Ainda que pareça que eu não esteja, ainda que você pareça estar sozinho. Nossa, mas eu tenho remado, muito, estou enfrentando, mas já estou cansado. Ele diz para você: calma, sou eu, não tenhais medo. Queria então recebê-lo no barco, e sem demora o barco chegou à terra para onde se dirigiam. Nós só vamos chegar no lugar certo, no lugar seguro, no lugar de proteção, se nós deixarmos Jesus ocupar o lugar que é dele na nossa vida, no nosso coração. Nós estaremos seguros. Com Jesus nós estamos seguros. Nós vamos fazer loucuras também, né? Pelo amor de Deus. Não tentarás, Senhor teu Deus.
mas Ele está conosco e nós precisamos confiar. A mensagem de hoje, qual é a mensagem de hoje? A mensagem é da confiança. Precisamos confiar totalmente e inteiramente em Deus, em nosso Senhor, pois Ele está conosco em qualquer circunstância. Hoje Ele nos chama a avançarmos nessa confiança. Devemos fazer a nossa parte e acreditar que o restante Ele fará. Hoje Ele, Jesus, me diz: sou eu, não tenhais medo. A segurança não é o dinheiro, a segurança não é a saúde, a segurança não é um plano de saúde, a segurança não é um carro blindado, não é uma cerca elétrica, a segurança é o Senhor. Tudo isso a gente pode cuidar e tal, mas a nossa segurança é o Senhor. E a nossa confiança deve estar nele. O Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, deixa crescer no seu coração essa confiança, porque hoje Ele está dizendo a mim e a você: sou eu, não tenhais medo. Vamos rezar? Senhor, nós queremos nos apossar do atributo que é destinado ao Senhor, a Deus, ao Senhor que é Deus. O Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor está em todos os momentos da nossa vida presente. Ainda que nós não vejamos, ainda que esteja escuro, ainda que o vento seja forte, que o mar esteja agitado, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. E eu quero nessa hora fazer um ato de fé. Eu creio, apesar de toda a ventania, apesar de todo o balanço de um mar agitado, apesar da escuridão, da incapacidade de muitas vezes enxergar com a carne, mas no meu espírito, no meu coração, eu tenho a certeza, o Senhor está comigo, o Senhor nunca me abandona, o Senhor nunca me deixará. E eu quero hoje acolher essa presença e eu quero experimentar essa graça da bondade, do amor, da presença do Senhor. E a sua voz dizendo: não tenhais medo. As pessoas que estão ansiosas, tristes, abatidas, depressivas, sejam atingidas agora por essa palavra. E o Senhor diz a cada uma delas: não tenhais medo, sou eu estou contigo, eu estou com você. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Eu quero reafirmar isso. Jesus está com você. Não tenha medo, ainda que esteja escuro, ainda que o vento seja forte ou o mar esteja agitado. Você não está sozinho. Jesus está com você. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.